Atenção! Notícia de última hora. Os cientistas provaram que a viagem no tempo é possível, mas apenas teoricamente. Na verdade, a tecnologia moderna não é desenvolvida o suficiente para que viagens no tempo se tornem realidade. Bem, de acordo com a ciência. Mas imagine se fosse verdade e em algumas décadas alguém pudesse enviar as pessoas para o futuro ou para o passado. Se é assim, é possível que exista algum viajante do tempo entre nós? Há uma teoria que diz que qualquer um pode ir ao passado se ele encontrar um lugar especial chamado Túnel do Tempo. Nós preparamos histórias emocionantes sobre pessoas que conseguiram superar a barreira temporal. Não estamos dizendo que elas são 100% verdadeiras, mas isso não as torna menos interessantes. Cabe a você decidir se acredita ou não. Vamos começar. Batalha Aérea da Segunda Guerra Mundial. Esta história poderia ter permanecido oculta, mas em algum momento, em consequência das intrigas políticas, surgiu na mídia ocidental. Um piloto da OTAN contou uma história estranha que lhe aconteceu. Os acontecimentos ocorreram em maio de 1999. Seu avião partiu da base da OTAN na Holanda e teve que monitorar as ações das partes conflitantes na guerra da Iugoslávia. Quando o piloto estava sobrevoando a Alemanha, de repente ele viu alguns aviões de combate vindo em sua direção, mas eles não eram aviões comuns. Ele se aproximou e viu que eram Messerschmitts alemães. Ele não tinha armas em seu avião e não sabia o que fazer, então apenas observou. Um dos aviões de combate entrou na mira de um avião de combate soviético. Tudo aconteceu em alguns segundos e depois desapareceu. Talvez fosse apenas uma ilusão causada por estar sobrecarregado, ou talvez tenha tido a sorte de viajar no tempo. Infelizmente, ninguém sabe. Convidado do futuro. Em 1897, na cidade russa de Tobolsk, uma história estranha aconteceu. Em um belo dia de verão, em agosto, a polícia prendeu um homem de aparência estranha que se comportava de uma maneira estranha. Ele disse que seu sobrenome era Krapvin. Ele foi levado para a delegacia onde foi interrogado e todos ficaram surpresos com suas respostas. Segundo suas palavras, ele nasceu em 1965, em Angarsk. Ele não podia explicar como chegou à cidade, embora tenha alegado que a última coisa que ele lembrava era que tinha desmaiado depois de uma dor de cabeça forte. Depois de acordar, Krapvin se viu em uma cidade desconhecida. A polícia chamou um médico para examinar esse homem, e ele o diagnosticou com insanidade leve. Mais tarde, ele foi enviado para um asilo. Avião do passado. Em 1997, a revista WW News publicou um artigo sobre um misterioso avião DC-4 que aterrissou em Caracas, Venezuela, em 1992. Os funcionários do aeroporto viram o avião se aproximando, embora não houvesse nada no radar. Logo, contataram o piloto. Surpreso e um pouco assustado, ele afirmou estar operando o voo fretado 914 de Nova York para Miami, com 54 passageiros a bordo, e disse que tinha que aterrissar às 9h55, em 2 de julho de 1955. Finalmente ele perguntou: onde nós estamos? Chocados, os controladores de voo lhe disseram que ele estava acima do aeroporto de Caracas e lhe concederam permissão para pousar. O piloto não respondeu nada, mas todos puderam ouvi-lo dizer enquanto pousava: Jimmy, que diabo é isso? Ele provavelmente foi surpreendido por um jato de partida. O misterioso avião pousou com sucesso, mas o piloto estava respirando de maneira ofegante. Finalmente ele disse: algo está errado. E depois que lhe disseram que tinha desembarcado em 21 de maio de 1992, ele ficou louco. Eles tentaram acalmá-lo e lhe disseram que a tripulação estava chegando, mas quando os viu, gritou: não se aproxime, estamos saindo. Os funcionários do aeroporto viram os rostos em pânico dos passageiros. O piloto do DC-4 abriu a janela e acenou com um jornal, ordenando que os funcionários não se aproximassem do avião. Ele ligou os motores, o avião decolou e desapareceu. Ele voltou ao seu tempo? Infelizmente, o destino da tripulação e os passageiros é desconhecido para a história. Então não havia nenhuma evidência deste caso. Como prova, no aeroporto de Caracas estão preservados o diário da conversa com o DC-4 e um calendário de 1955, que provavelmente caiu do jornal que ele estava acenando. Soldados do passado. O ano é 1944. Perto do Golfo de Finlândia, acontecem batalhas para libertar a Estônia.
um tanque militar comandado pelo coronel Trochin se deparou com um estranho grupo de cavaleiros usando uniformes históricos. Quando viram os tanques, começaram a fugir, mas um deles não correu rápido o suficiente e foi preso. Ele falava apenas francês, então eles supuseram que era um aliado. O soldado foi então levado para a sede, mas sua história chocou a todos, incluindo o intérprete. O cavaleiro afirmou ser um soldado da cavalaria do exército de Napoleão e, segundo ele, estavam tentando escapar do inimigo depois de deixar Moscou. Ele também afirmou que nasceu em 1772. No dia seguinte, pessoas de um departamento especial o levaram embora e ninguém ouviu falar dele desde então. Um homem do passado é atingido por um carro. Esta história misteriosa aconteceu em 1952 em Nova York. Em novembro, um homem foi atingido por um carro na Broadway. Seu corpo foi levado para o necrotério. Os policiais ficaram surpresos com suas roupas antigas. Em seu bolso encontraram um velho relógio vintage e uma faca feita no começo do século. Mas isso não é tudo. O que os deixaram surpresos foi uma identificação emitida há quase 80 anos. Eles verificaram o endereço escrito no documento e descobriram que a rua tinha sido renomeada há 50 anos. A investigação revelou que o homem falecido foi o pai de uma das mulheres mais velhas em Nova York e que ele desapareceu há 70 anos. Para provar suas palavras, ele mostrou uma foto do falecido homem de 1884 vestindo o mesmo terno estranho. As crianças do Titanic. Em 1994, um barco de pesca norueguês estava trabalhando nas águas do norte do Atlântico quando de repente encontrou uma menina de 10 meses de idade. Estava morrendo de frio, mas ainda estava viva. A menina estava presa a uma boia salva-vidas com a palavra Titanic escrito nele. Curiosamente, a menina foi encontrada quase no lugar exato onde o famoso navio afundou. Claro, é quase impossível acreditar nessa história, mas na lista de passageiros do Titanic havia uma menina de 10 meses. Então, será que ela viajou no tempo? Submarino. O tempo pode fazer brincadeiras não somente com as pessoas, mas também com objetos de metal enormes. Parapsicólogos americanos afirmaram que o Pentágono esconde informações sobre um evento estranho e incomum envolvendo um submarino dos Estados Unidos. A embarcação navegava nas águas do tristemente famoso Triângulo das Bermudas, quando de repente desapareceu. Mas, segundos depois, o submarino apareceu novamente, no Oceano Índico. Mas esta não é apenas uma história sobre viagem no espaço. Estamos falando sobre viagem no tempo também. Quando a tripulação do submarino saiu, eram 20 anos mais velhos do que horas antes. Viajante do tempo moderno. Esta é uma história muito famosa e você provavelmente já ouviu, mas nós ainda vamos falar sobre isso. Esta fotografia de 1941 foi tirada durante a inauguração da Golden Bridge, no Canadá. E aqui você pode ver o viajante do tempo. Você pode ver que ele está vestido de uma maneira incomum para esse tempo. Ele está vestindo uma camiseta e óculos de sol, totalmente diferente do estilo de moda dos anos 40. Mas ele também tem em suas mãos uma moderna câmera portátil, que definitivamente não existia em 1941. Este jovem é conhecido como o viajante do tempo moderno, mas será que ele voltou para casa depois de sua viagem? Ninguém sabe. Um artefato chinês moderno. Uma descoberta feita por arqueólogos na China também pode ser uma prova de que a viagem no tempo é possível. Em 2008, um grupo de arqueólogos estavam fazendo algumas escavações em um local de sepultamento na província de Guangxi, na esperança de encontrar os restos de um imperador chinês da dinastia Ming. Ele era um governante do século XV e seu túmulo foi lacrado há 400 anos e não foi aberto desde então. Com extremo cuidado, os cientistas retiraram uma camada petrificada de solo e abriram o sarcófago. O primeiro achado incrível depois de remover a poeira do túmulo foi um objeto estranho semelhante a um anel, mas depois de retirarem a ferrugem e a sujeira do objeto, o arqueólogo não podia acreditar no que eles tinham em mãos: um relógio suíço real e em miniatura.
ele ainda tinha suíço escrito na parte de trás. Você deve saber que os relógios suíços sequer existiam no século XV e a tecnologia para criá-los ainda não tinha sido inventada. O relógio foi então levado para Pequim e um especialista confirmou que o relógio é real e foi feito na segunda metade do século XX. Então, como o relógio entrou em um túmulo que foi supostamente lacrado 400 anos antes mesmo de ter sido feito? Segundo alguns, apenas uma teoria pode explicar isso. O relógio viajou no tempo e terminou lá. Mas então teremos que admitir que alguém tem a tecnologia para fazer isso. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções fora de série e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não irá se arrepender. O link está na tela e na descrição. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.